Oi, gente. Essa gravação é para uma aula que foi dada para a turma ontem e que acabou não ficando gravada no Zoom, então eu estou refazendo ela neste momento, tá? Então eu vou iniciar como se eu tivesse com toda a turma aqui comigo, tá? Como tem bastante pessoas que não me conhecem, que vão assistir essa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou Yara Oliveira, eu moro na Lomba Grande. Eu atuo aqui, eu tenho meu espaço de atendimento aqui na Lomba. Eu atualmente trabalho como coach sistêmico e como consteladora familiar e consteladora sistêmica, né, onde abrange toda essa área da constelação, não só de família, como também pode ser de empresa, enfim, do que for, tá? Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu comecei toda uma trajetória nova na minha vida há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Num momento em que aconteceu deu assim, tipo de uma desconexão. Parece que eu me desconectei do mundo, assim. Se criou um vácuo na minha vida, um vazio. E eu não sei nem dizer o porquê que isso ocorreu, porque não tinha acontecido nada específico naquele momento na minha vida, estava tudo normal, meu trabalho, minha família, meus filhos, saúde, financeiro, estava tudo a mesma coisa. Aquela vida, assim, que é a vida que a maioria das pessoas tem, que é uma vida média, mas uma vida que vai se vivendo e que se acha que ela é uma vida ótima e que está tudo certo assim, está tudo bem, que daí as coisas muitas vezes não, tu não consegue a desenvolver algumas coisas, mas tu acha que está tudo certo, então tudo aqui. Mas enfim, aconteceu esse momento na minha vida, não sei exatamente por quê. Quer dizer, hoje eu sei, né? Naquele momento eu não sabia o porquê. E foi passando o tempo, eu tive com esse desconforto, porque era um desconforto que eu tinha, porque eu não tinha uma crença, eu não é que, não falando agora de crenças limitantes ou não crenças limitantes, eu não tinha agora falando na questão espiritual mesmo, eu não tinha nada para me apegar, para me, sabe, porque muitas vezes quando a gente está passando por algum momento difícil, a gente sabe a quem ou ao que se apegar, né, para buscar alguma coisa para te fortalecer. Eu não sabia, eu estava me sentindo solta no mundo, solta, uma sensação muito estranha. Isso durou 2 anos, foi bastante tempo. E foi muito ruim, meu marido que o diga. E até que um dia, não vou entrar em detalhes, veio parar um livro nas minhas mãos, que é este livro aqui, Cartas de Cristo. Ele é um livro que talvez seja um pouco complexo para alguns, meio polêmico talvez para outros. Enfim, ele é um livro que ele só que tu vai assimilar realmente toda a leitura dele e sentir no coração se tu estiver pronto para isso. E era o meu momento, eu estava pronta para ele. E foi muito bom, porque a partir dali parece que se abriu uma luz, se abriu um caminho na minha vida novamente. Vieram vários entendimentos, né, de muita coisa que estava sem entendimento. Vieram muitos entendimentos, muitas compreensões, e eu vi que eu precisava de algo bem maior na vida, eu precisava de alguma coisa muito mais concreta na minha vida. E eu comecei essa busca deste autoconhecimento e autoajuda, porque são as duas coisas que elas andam juntas, o autoconhecimento e a autoajuda. E eu fui em busca disso. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, de ter, sabe, de conversar com as pessoas, de
muitas vezes aconselhar algumas coisas, porque eu sempre tive uma coisa muito boa que eu acho que sempre foi muito intuitivo na minha vida, que foi a positividade. Eu sempre tive muito mais, sempre fui muito mais positiva do que negativa. É claro que tive meus momentos negativos, tenho até hoje ainda, como qualquer ser humano que está nesse mundo. Mas eu sempre fui muito mais positiva. E aí eu vi que eu precisava fazer alguma coisa com tudo isso, com esses meus sentimentos, eu precisava descascar a minha cebola. Era isso que tinha que acontecer. A gente nasce, que é pura luz, uma luz. E a gente vai criando várias cascas no decorrer da vida por uma série de circunstâncias. Começa na família, depois vai à escola, os amigos, os casamentos, o trabalho, enfim, muita coisa. E isso vai tapando a nossa luz. Ela vai ficando toda sufocada. Bem sufocada, que era como eu me sentia naquele momento, sufocada. Eu tinha que fazer alguma coisa que eu não sabia o que era. É que a minha luz estava explodindo, ela queria voltar a brilhar. É bem isso, voltar a brilhar. E aí eu fui em busca de muitas coisas. Comecei com leituras, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa diferente, até na minha questão de trabalho, mas eu nem sabia o que, eu não fazia a menor ideia. Eu sempre trabalhei na área da moda, nessa época eu trabalhava no Senac, trabalhei no Senac até final do ano passado, dentro dessa área, estava nos últimos 6 anos, eu estava na coordenação dos cursos técnicos lá, mas eu gosto, adoro essa área, tudo. Sempre gostei muito desse trabalho, mas eu precisava de algo maior, de algo que me completasse mais, mas eu não sabia o que era. E aí eu fui em busca disso. E eu comecei a fazer cursos, a buscar livros, a buscar pessoas, a buscar vídeos na internet que fossem relevantes para o meu momento. E, e esse caminho veio e chegou aonde está hoje. Aí eu, nesse meio tempo, eu comecei a participar de palestras ali na Fevale, seguido tinha umas maratonas de palestras, assim, de final de semana, que era sábado e domingo, o dia inteiro, com vários palestrantes. Comecei a participar dessas palestras, porque sempre tinha alguma coisa diferente. E a partir dali eu conheci uma pessoa, onde eu fui parar numa imersão que eu fiz em São Paulo, de 3 dias, e a partir disso daí parece que começou a despertar toda a minha história. Isso foi em 2016 que eu comecei a participar. Quando eu fui nessa palestra, quando eu fui a São Paulo foi em 2017, então são 3 anos que eu realmente daí me comecei a focar em alguma coisa mais concreta e que eu comecei a definir exatamente o que eu queria fazer. Porque nessa imersão que eu fiz em São Paulo, lá eu comprei um pacote onde tinha, como é que era o nome? Maratona, não era Maratona Coach, tinha mais um nome junto. Mas ali eu tive uma coach que me atendeu individualmente, fora outros processos que eu tive nesse pacote que eu comprei, e ali começou a me despertar tudo. Quando eu tive esse atendimento dessa coach, eu percebi que esse trabalho que ela fazia, que ela fez comigo, era o que eu queria fazer. Aí ali eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. E comecei então a me dedicar, já que eu já estava com o rumo tomado, com a decisão tomada, sabendo o que era, eu comecei a fazer cursos e outras coisas, fiz PNL, neurolinguística, fui fazer várias coisas, tá? E daí, nisso tudo, claro que esse despertar todo meu íntimo me despertou muito a minha fé. E eu também fui procurar esse outro lado espiritual, fui participar de alguns retiros espirituais, fui fazer alguma coisa dentro dessa área. Agora, em janeiro que passou, eu fui num retiro espiritual no Peru, na selva amazônica, numa aldeia indígena lá, aldeia Shipibo, onde eles trabalham com as folhas, bem com a natureza. Assim, foi um processo muito bacana, porque todo o meu tratamento
tinha a ver com as plantas, com a terra, eles têm um trabalho muito bonito lá, fiquei 15 dias lá. E o ano passado também eu fui para a linha da constelação sistêmica, porque eu tomei conhecimento disso e achei que era um processo muito bacana. E hoje eu pude unir essas coisas, a constelação sistêmica com os meus processos de coach. Então, hoje eu cheguei exatamente aonde eu queria chegar, no que eu vou fazer, no que eu estou fazendo. Tá? Não, eu quero chegar muito mais longe do que isso. Mas hoje está definido exatamente o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Eu já sabia o que eu queria fazer, eu só não sabia como fazer. Agora eu sei o como. E todo esse processo desses anos todos mudou muito o meu eu interior. Eu passei a me conhecer, eu passei a me voltar para dentro de mim, porque todas as nossas respostas, para todas as coisas, para tudo, elas estão dentro de nós. Elas estão na nossa alma, elas estão na nossa essência, que a nossa essência é um pedacinho que a gente tem da consciência divina, de Deus, né? Então está tudo ali dentro, as nossas respostas, a nossa liberdade, sabe? A liberdade vem de dentro, não está fora. E infelizmente a maioria das pessoas, assim como eu também fazia, buscava tudo fora para se satisfazer. E não precisa isso. Está tudo dentro. No momento que tu começa a descobrir isso, é muito fantástico. Muito mesmo, é muito. É uma mudança. A minha vida mudou assim, muito, muito mesmo. Quem convive comigo sabe disso. A mudança que eu tive, a maneira de ver o mundo, a maneira de ver as pessoas, enfim. E eu decidi que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero fazer com que as pessoas descubram o seu potencial, a sua força de vida, a sua espiritualidade, assim como eu fiz comigo. Então, esse é o meu propósito maior de vida hoje. É ajudar as pessoas a chegar nesse autoconhecimento mesmo, para então, porque no momento que tu tem isso, tu passa a confiar em ti, tu passa a ter certeza das coisas, tu não duvida mais de nada, tu não tem medo do que está fora, porque tu sabe que a tua força está toda dentro de ti. Enfim, bom, falei um pouco de mim, né? Agora eu vou. Claro que vocês não devem perguntar por que eu estou fazendo esse workshop, essa aula, enfim, tudo isso para vocês, assim, de graça, né? Porque foi uma intuição que me veio. Me veio assim, a semana passada me veio isso, tanto é que eu preparei tudo durante a semana, foi tudo assim, bem rápido mesmo. Abri o grupo na sexta-feira e me veio como uma intuição, isso, como uma coisa que eu precisava assim contribuir mais com tudo isso que eu sei hoje, com todo esse conhecimento, com todo essas descobertas que eu tive, eu tenho que compartilhar com as pessoas isso. Eu preciso passar adiante, eu não posso ficar comigo isso. Seria muito egoísta da minha parte. Então, eu acho que fazendo isso eu vou conseguir já estar ajudando um pouquinho que seja, mas um pouquinho que eu puder fazer já por alguém já vai ser muito bom. Enfim, então agora eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Onde eu vou colocar o PowerPoint que eu preparei para nós trabalharmos. Então, estamos aqui, né, com desvendando nossas crenças, né? Porque é algo que a gente tem e que às vezes a gente hoje até muitas pessoas sabem, porque isso está sendo muito falado nas crenças, mas a gente até pouco tempo atrás nem sabia disso. Eu não sabia que tinha isso, que eu tinha isso impregnado na minha alma, esse tipo de coisa que fazia com que as minhas coisas não andassem, fazia com que eu não andasse para frente, ou que eu fizesse chegasse
num determinado ponto daquilo que eu estava fazendo e daqui um pouco, quando eu vi, parece que tudo me puxava para trás. E isso acontece com um monte de gente, porque o que são as crenças? Vamos, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho como é o funcionamento, como ela surge, tá? Então, nós temos aqui uma imagem onde mostra bem direitinho como funcionam as coisas, tá? Isso aqui é o nosso consciente e aqui o nosso inconsciente. Olha o tamanho em relação aqui, né? Nós usamos, a maioria das pessoas deve saber que a gente usa 10%, talvez menos até, da nossa capacidade, né? Então, esses 10% aqui e o restante aqui, ó, são 90%. Nesses 90% estão impregnadas crenças. Então, é difícil, porque muitas vezes nem a gente sabe, desculpe, nem a gente sabe que elas existem, né? Eita, gente, desculpe, eu não sei, eu bati no meu mouse aqui e agora ele simplesmente não está querendo fazer a coisa voltar. Bom, vamos ver, acho que eu consegui já. Agora, aqui estava aqui mesmo, meio trancadinho. Vamos voltar um pouquinho. Desculpe a minha falha técnica, né? Porque eu ainda estou com esses trabalhos online, toda essa questão ainda para mim é algo novo, porque eu não tinha o costume de fazer, e então eu estou ainda aprendendo um monte de coisa, assim como nós estamos aprendendo tudo aí. Então, voltando aqui nessa tela inicial, aonde a gente tinha parado, né, que é a questão do funcionamento das crenças. Então, como que as crenças funcionam? Funcionam porque a gente abre as portas para ela, né? Não que a gente faça isso conscientemente, não, a gente faz inconscientemente, mas a gente é que faz elas se, se acoplarem a nós, tá? As crenças como elas são, isso dentro dos meus estudos, dentro da PNL, da neurociência, que já mostra que o que significa, como funcionam as coisas. Como as coisas se tornam reais para nós humanos. Tem muita questão do pensamento positivo, né? Eu tenho pensamento positivo e penso positivo e nada acontece, eu não consigo, não adianta mesmo. Pensamento positivo não faz coisa nenhuma, não faz diferença nenhuma na vida da gente. Porque o pensamento, só o pensamento, ele está na mente. E a mente, ela não faz acontecer nada. Ela só tem um monte de barulho, de murmurinhos, de conversas, de coisas assim, mas ela não faz nada se concretizar. O que faz as coisas se tornarem concretas é o quanto sente ela. Então, as crenças, elas são, na realidade, algo que a gente vê, ouve, né? Está no pensamento e passa para os sentimentos. Então, é crenças, pensamentos, sentimentos. Os sentimentos, quando eles estão aqui no peito da gente, aí eles realmente começam a fazer com que as coisas se tornem realidade, tá? Porque daí vem as ações, aí tu te habitua àquilo ali, e com isso, obviamente, tu vai ter os resultados daquilo ali. Então, tudo que a gente quer na vida da gente, a gente primeiro tem que ver, sentir, aliás, pensar, sentir. O que a gente sente, quando a gente sente, ele se concretiza. Quando a gente não sente, não se concretiza. Então, por isso que muitas vezes a gente passa uma vida inteira tendo pensamentos positivos, eu quero isso, eu desejo aquilo, como muito foi dito para a gente por muito tempo. Se tu tem pensamento positivo, se tu ficar pensando sempre em alguma coisa, tu vai conseguir. Não vai, não. Isso não é verdade. Tu só vai ter alguma coisa concreta quando tu sentir isso.
Se esse pensamento passar a ser um sentimento mesmo, um sentimento de verdade, que tu sente no peito, assim, tu sente na alma, aí sim, aí ele vai se tornar real. Aí vai. E as crenças, infelizmente, como elas são muito repetidas para a gente, né? Porque a maioria das nossas crenças limitantes que a gente traz da infância, porque a maior parte da nossa personalidade, enfim, de toda a nossa composição de pessoa, ela é feita, ela é concretizada até os 7 anos. Então, até os 7 anos, tu não tem nem como tu distinguir o que tu pode pensar, o que não pode, o que pode sentir, o que não. Se ficam te dizendo uma coisa o tempo todo, né? Que tu não presta para nada, tu é um burro mesmo, olha só, tudo que tu faz dá errado. Sabe, começam essas coisas assim, desde lá de pequenininho, começa a te chamar de burro, a dizer, tu vive caindo, sabe? Essas coisas, elas vão impregnando no sentimento das crianças e das pessoas, mesmo depois quando já estão maiores, né, quando já são adultos, tu ficar escutando o tempo todo isso, que tu acredita que tu é aquilo ali mesmo. Tu faz com que aquilo seja real. Então, tu começa a ter todos esses bloqueios na tua vida, porque lá no teu inconsciente, né, tá que tu é o burro, que tu não presta para nada, que tudo que tu faz não dá certo. Tu transforma essas palavras todas em realidade. Então as coisas não andam, não funcionam, não saem do lugar, sabe? Não, enfim. E tem as crenças também que são aquelas que a gente adquire por traumas. Aí aconteceu uma coisa muito grave na vida e se criou aquele trauma e daí o sentimento é instantâneo. Quando é uma coisa traumática, tu sente aquilo instantaneamente. Daí ela se acopla em nós instantaneamente. Tá? Quando são algumas coisas de medos, fobias, essas coisas, geralmente vem de alguma coisa que a gente passou, de um trauma que a gente passou e, que está ali, impregnado aquilo na gente. Eu sei, eu sofri um acidente onde eu fui batido no nosso carro, não era eu estava dirigindo, numa sinaleira à noite. Eu fiquei muito tempo com muito medo de passar em sinaleira à noite. Isso quando a gente se aproximava, quando eu me aproximava de sinaleiras, eu tinha parece que se criava um buraco no meu estômago. De tão apavorada que eu ficava, porque eu sempre achava que vinha um carro bater em nós novamente, porque nesse acidente eu me machuquei muito. Eu fiquei 120 dias sem caminhar, eu tive que, enfim, foi bem traumático mesmo. Então, as crianças podem se criar por repetições e por traumas. E tem mais uma coisa ainda que ajuda isso. Quando a gente nasce, a gente vem junto com nós, para nossa proteção, vêm os nossos sabotadores. Eles vêm quando a gente nasce, como nós somos crianças e vamos vir muito indefesos para este mundo, é um tipo de proteção que vem junto com todo o nosso, enfim, o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa alma, vem junto, tá? Então, além da gente ter todas essas crenças, e elas ainda se juntam com esses sabotadores, então, os sabotadores, já está comprovado isso, tem estudos científicos, tem esse livro aqui, do Xart Jamini, que é um livro Inteligência Positiva, ele fala sobre os sabotadores, inclusive esse livro ajuda muito a gente a fazer com que esses sabotadores baixem a sua atuação na vida da gente. Que inclusive tem testes que a gente pode fazer para ver em que grau esses sabotadores estão na nossa vida. E quais são aqueles que são 10, mas sempre vai ter 2 ou 1 que vão se sobressair, que é os que ficam atrapalhando as nossas coisas. Então, junto às crenças, ainda nós viemos com sabotadores. Tá, então, realmente é complicado para nós, seres humanos, né? Porque a gente tem um monte de coisa que a gente nem sabe que tem,
E que, graças a Deus, que agora está havendo todas essas descobertas, esses estudos e um monte de coisa, né? Porque hoje a gente está muitos cientistas e grandes filósofos e tudo estudando todo o comportamento humano, a genética humana, a, a, a parte morfológica de energia humana, sabe? Então, isso aí tudo está nos ajudando muito, está vindo muitas descobertas e muitos relatos de coisas, né, que a gente tem, que a gente não sabe, mas que está vindo também as soluções para tudo isso, graças a Deus, né? Então, eu acho que o bom é isso, a gente saber que tem como a gente sair de toda essa sabotagem que a gente faz com a gente mesmo, né? Aqui, nesse nosso segundo slide, no terceiro, que já é, né? O que está sendo avaliado aqui? Aqui é aquele momento que eu tinha pedido para quem viesse para esse workshop trouxesse papel e caneta, que a pessoa vai escrever os seus merecimentos, o que ela acha que merece. Aqui tu vai avaliar realmente as tuas crenças e vai ver o quanto elas estão te aprisionando realmente, tá? É o que você vai ver em você mesmo, tá? Então, tem essa primeira pergunta aqui. O que você deseja muito e não consegue? Isso é bom escrever, tá? E quando responder essa pergunta, tem que ser assim, ó, bem objetivo, bem claro, dito realmente quais são os desejos que quer, sabe? Mas com toda segurança, isso vindo lá de dentro da alma mesmo, não coisas que não são concretas, porque, eu quero ser feliz e não consigo. Isso é uma coisa muito subjetiva, tu tem que ver o que fazer para ser feliz. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso modificar na minha vida para ser feliz. Tá? Então, é isso que é essa primeira pergunta aqui, tá? Depois tem aqui, quais eram as leis ou regras em sua casa sobre merecimento, tá? Aqui é lembrar na sua casa, realmente, o que os pais diziam para a gente, assim, sabe? Tu não merece isso, porque tu isso e aquilo outro, tu merece ganhar uma sova, tu mesmo vai ter que te esforçar muito para conseguir alguma coisa na vida, sabe? Então, ver exatamente como era essa questão do merecimento, como era passado isso para vocês. Busquem lá nas memórias de vocês o que era dito, o que vocês escutavam sempre em relação a merecimento, tá? E aqui você acha ou acredita que merece, então aqui vai ser assim, tu vai logo pensar em alguma coisa que o que eu mereço, o que realmente eu mereço, sabe, da minha vida, o que eu acho que eu devo ter. Dito assim, ó, bem, como é que eu vou falar? Sem medir as palavras. Botar tudo mesmo, não importa que sejam coisas grandes, não importa. Mas botar ali, quais são as coisas que eu mereço. E daí vocês vão pensar assim, olhando para aquilo ali. Talvez mais tarde eu consiga fazer isso, ou talvez, não sei se eu sou bom bastante para tudo isso. Quando vêm esses pensamentos, aí vocês já estão vendo quais são as crenças que estão sabotando você. Tá? Eu não mereço. Não sei se eu posso. Não sei se eu consigo. Acho que eu não sou capaz. Aí já começam a aparecer todas as crenças que estão impregnadas em você. E aí é aonde tem que começar a pensar, tá, mas eu não sei se eu mereço. Por que eu não mereço? Por que o fulano merece e eu não? Né? Então, é algo assim que é para ir um pouco mais além, daí começar a buscar. Então, esse é um momento que vocês devem fazer, estarem bem assim, sozinhos e com vocês mesmos, tá? Para vocês buscar lá no fundinho, sabe? Buscar lá no
íntimo, realmente, da alma, essas respostas. Por que que eu não mereço essas coisas? O que acontece? Aqui nós temos agora ainda mais algumas coisas dessas, das questões dos merecimentos, tá? Você acredita que merece ter uma vida extraordinária? Por quê? Ou por que não? Sejam sinceros nas respostas, tá? Muito sinceros. Para vocês poderem começar a reverter tudo isso, tá? Pelo que você precisa viver? Qual é o teu propósito de vida? Isso é muito importante, gente. A gente ter um propósito de vida, a gente ter um objetivo, a gente saber o porquê que eu quero chegar lá, ou o que que eu quero deixar para trás, né? O que que eu quero deixar de legado na minha vida? Para quem eu quero deixar alguma coisa? Como vai ser lá no momento em que eu estiver no meu leito de morte, eu olhando para trás, para a minha vida toda, o que que eu vou sentir? Eu vou estar tranquila, eu vou estar bem, porque eu sei que eu fiz aquilo que eu devia fazer e que eu deixei algo de bom nesse mundo e que eu deixei marcas para que as pessoas possam se orgulhar ou possam se sentirem inspiradas por aquilo ali. Pensem nisso quando se coloquem lá adiante um pouquinho e pensem nisso. Essa é a questão da gente descobrir qual realmente é o nosso propósito, o que que eu quero da minha vida. Eu quero só adquirir um monte de coisa, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, mas e o ser? Fica onde? Né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais, assim, a fundo nessas pequenas frases que fazem total diferença no nosso caminho. O ter muito ou o ser muito? Eu quero ser muito porque eu sei que automaticamente eu vou ter muito daí. Então, busquem o ser primeiro, para depois buscar o ter. Garanto que vocês vão ter um resultado muito maior nas suas coisas. Tá? Aqui, o que você merece? Eu mereço amor, alegria, saúde, tudo de melhor que existe. Óbvio, todo mundo pensa isso, né? Ou você sente no íntimo que não merece nada disso? Por quê? De onde vêm essas mensagens? Busquem isso. Você está disposto a se libertar delas? A se liberar delas? Então pense, eu quero me liberar. Porque tem gente que às vezes aquilo faz tanto parte da vida da pessoa que ela não consegue nem a pensar em viver sem aquilo. Eu não consigo, tem gente que não consegue pensar em viver, por exemplo, sem estar se queixando sempre. A pessoa vai achar que a vida não tem mais graça se ela não passar, se ela não ficar se queixando, né? Então, pense um pouquinho nessas coisas, porque isso é bem real mesmo. Está disposto a colocá-las em seu devido lugar, se libertar e colocar tudo isso no devido lugar que tenha que ficar? Lembre-se de que tudo isso são só pensamentos e eles podem ser modificados a qualquer momento, tá? Transformados em novos hábitos, se você assim desejar. Então, todas essas coisas são tudo pensamentos. Está tudo só no pensamento, está no inconsciente, mas eu posso transformar tudo isso. Posso transformar tudo isso se eu realmente quiser fazer, tá? Exterminando suas crenças. Aqui eu botei 7 frasezinhas que são, assim, ditadinhos muito ditos, tudo relacionados a dinheiro, porque a maioria das pessoas, os seus propósitos quase sempre estão ligados a isso, né? A não ter as condições necessárias para ter uma vida boa. Ou trabalhar muito, demais, ficar muito cansado para ter uma vida boa. Então, eu botei aqui só para a gente juntos analisar esses ditadinhos que são bem, sabe, comuns e bem escabrosos, sabe? Aqui, Deus é quem sabe o meu destino. Tem pessoas que a gente conversa que a pessoa diz isso. Ai, Deus é que sabe o meu destino. Gente, por favor. Então, se Deus sabe meu destino, eu não preciso mais sair para trabalhar, não preciso mais fazer nada. Deus vai bater na minha porta, vai me dar minha comida, vai me dar tudo que eu necessito. Sabe? Isso não é uma coisa que seja real, né? Não é. Sabe? Como assim? Deus é que sabe? Não.
O que Deus quer na realidade da gente? Ele quer o melhor para nós, ele quer o melhor, sabe? A gente tem que acreditar que o dinheiro é algo divino, não é algo que a gente não mereça ter, não. É algo divino, porque com ele eu posso fazer tanta coisa boa nesse mundo, por mim e pelo outro. Então, é algo que é bem divino mesmo. Né? Então, vamos mudar essa questão aqui, vamos mudar esses pensamentos. Né? Aqui, eu não mereço ser rico. Tá, eu não mereço. Quem que merece e por quê? O que alguém tem mais que eu, que mereça mais que eu, né, a ser rico? O que aquela pessoa faz a mais? O que ela fez para merecer ser rico? Né? Se eu sou uma pessoa que está aí estudando, trabalhando, fazendo as minhas coisas, sou correto, por que eu não mereço isso? Tá? Lutar por dinheiro pode gerar estresse e problema de saúde. Se a gente pensar assim, ludicamente, né? No dinheiro lutando com a gente, daqui a pouco ele pode dar um soco no nariz da gente, quebrar o nariz, eu vou ter que ir para o hospital, aí vai me dar um problema de saúde mesmo, né? Então, sabe? Não, isso não tem sentido nenhum. Dizer que a gente tem que ficar lutando por dinheiro, não. Nós temos que fazer as coisas e termos, em troca daquilo que a gente está fazendo, são trocas. Nós temos os valores pagos por aquilo. Mas não com uma luta desesperada, com uma coisa assim, não é necessário isso. Né? Nós vamos ter moeda de troca mesmo. Eu dou alguma coisa de mim e eu recebo de volta. Tá? Tenho um pouco de preconceito com relação a pessoas que têm muito dinheiro. Bom, aqui, né, gente? O que é o preconceito? Preconceito é uma consequência da ignorância, né? Então, por que eu vou ter um pouco de preconceito com pessoas que têm muito dinheiro? Então, se eu tenho uma pessoa que é rica e que eu não a conheço, que fico meio aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou me aproximar dela, eu vou conhecer ela. Para sair isso, né? Para não ficar sentindo isso. Porque isso não tem sentido, né? Ter um pouco de preconceito, eu ter preconceito em relação às pessoas que são ricas. Isso não tem sentido nenhum. A gente não sabe como elas chegaram ali, o que elas tiveram que fazer, como foi a vida delas para hoje estarem daquele jeito. Então, a gente só vê o agora, a gente não vê tudo o que veio lá atrás para chegar ali. Então, não tem que ter essa questão de preconceito, não. E Abraham Lincoln dizia uma frase assim, ó, se eu não gosto da pessoa, significa que preciso conhecê-la melhor. Então, aquelas pessoas que eu não gosto, eu tenho que me aproximar delas para conhecê-las, para ver que daqui a um pouco elas são iguais a mim, porque todos somos iguais, gente. Todos. Nós só temos o corpo por fora, que é a nossa maquinazinha, a nossa condução, isso aqui é a nossa condução, que é diferente por fora. Mas por dentro nós somos todos iguais, nós temos a mesma essência, os mesmos desejos, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, os mesmos querer, igual, 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 igual. Alguns mais intensamente, já despontando, outros ainda nem tanto, alguns ainda com as coisinhas escondidinhas, guardadinhas nas gavetinhas, né? Então, mas é só essa diferença, porque o resto é tudo igual. É muito difícil ganhar dinheiro hoje em dia. Por quê? Por que é difícil ganhar dinheiro hoje em dia? Na Idade Média, mais antigamente, era muito mais difícil ganhar dinheiro. Hoje em dia é muito mais fácil de ganhar dinheiro. Né? Quanta gente rica, ou quanta gente ficou milionária aí de 10 anos para cá, olha quanta gente que não eram nada rica e que hoje estão tudo milionários. Então, que dificuldade é essa? Isso está dentro da minha cabeça. Só. Dinheiro não é tão importante. Dinheiro é muito importante. Dinheiro é muito importante. Nossa, ele pode realizar meus sonhos. Ele, ele me possibilita fazer viagens, conhecer lugares, ele me possibilita fazer todos os cursos que eu quiser fazer. Ele me possibilita, por exemplo, ter uma empresa onde eu vou gerar um monte de empregos. Como que o dinheiro não é importante? Ele vai dar conforto para mim, para minha família.
Dinheiro é bem importante, é bem importante. A gente tem uma coisa muito que veio, né? Que isso vem culturalmente, que vem, da questão do dinheiro, como se dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é... Não, dinheiro é ótimo. A gente tem que ter dinheiro por tudo que é lugar. E a gente tem que manusear mais o dinheiro, gente. Essa é uma coisa muito importante. A gente não enxerga mais dinheiro, a gente não manuseia mais dinheiro, porque a gente só usa os cartões. E isso para a nossa mente não é bom. Pela neurociência, pela PNL, isso não é legal. A mente tem que enxergar o dinheiro, tem que ver ele, tem que gostar dele, tem que sentir o cheiro. A gente não tem mais isso. Então, é importante que a gente mantenha sempre um pouco de dinheiro na nossa carteira, não só no banco, não só usar o cartão, manusear o dinheiro, enxergar o dinheiro, agradecer por ele estar ali. Isso é bem importante de ser feito. Se você não nasceu rico, jamais será rico. Por quê? Se eu não nascer rico, jamais vou ser rico. Não tem sentido nenhum. Né? Não tem sentido nenhum, porque quanta gente que nasceu pobre que é rico hoje, isso é muito, muito mesmo. Tá? Então, essas são só algumas crenças minhas que a gente já pode começar a exterminar da vida da gente. É tirar fora mesmo, quando vinha esses pensamentos com esses ditadinhos, né, populares, vamos começar a não escutar eles, a não assimilar eles, a não repeti-los. Vamos começar a tirar eles da nossa vida. Tá? Que isso é bem importante. Esse aqui é um exercício que vocês vão fazer com um espelho. É a melhor coisa, porque daí a coisa fica mais concreta, mais... quando tu te olha, tu olha nos teus olhos, que tu te vê e que tu fala essas coisas, tu assimila mais. Tu assimila com maior intensidade. Então, isso é muito bom que seja feito com o espelho e que sejam ditas essas frases o tempo todo, tempo todo, tempo todo, sabe? Falando, repetindo ela. Eu sou merecedora, eu mereço tudo que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Agora me afasto de todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e permito as limitações de meus pais. Liberto e permito que as limitações de meus pais fiquem com eles. Eu os amo e os honro e vou além deles. Não sou suas opiniões negativas. Não tenho que trazer comigo suas dores. Tá? A gente tem que respeitar e honrar nossos pais, mas aquilo que for dito para nós, que não cabem a nós, que vocês veem que não é bom, que não é saudável, deixem com eles. É deles, não é nosso. Eles são adultos, fora serem nosso pai, nossa mãe, eles são homem e mulher. Eles têm função homem e mulher, adultos. Então, eles resolvam as suas histórias. Se eles não acreditam, se eles são negativos, se eles têm medo de fazer as coisas, é eles que têm, não é a gente. Então, não vamos trazer isso para nós como uma verdade da nossa vida. Não é nossa essas limitações. É deles. Cuide muito com isso, com o que vocês ouvem, não só de pai e de mãe, de outras pessoas também que são próximas e que têm peso na nossa vida. Se aquilo ali serve para nós realmente, ou se é das pessoas, daí deixe com elas, que nós temos várias funções na vida. Eu tenho a função mãe, eu tenho a função mulher, eu tenho a função profissional. Tá? Então, na minha função mãe é uma história, na minha função mulher é outra. Tá? Eu tenho as minhas frustrações, eu tenho as minhas fraquezas, então eu vou resolver elas. E eu não vou transmitir isso para os meus filhos. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que começar a observar esses acontecimentos e não escutar. E não falar para os seus filhos também o que é de vocês. Tá? Não contenho nenhum dos medos ou preconceitos da sociedade em que vivo. A sociedade é o que mais tem medos, preconceito, um monte de coisa. Isso não é nosso, gente. Isso é lá fora. Nós somos aqui dentro. Tá? Então, lá fora é uma história, aqui dentro é outra. Não me identifico mais
com limitação alguma. Eu não tenho que me identificar com limitação, porque eu tenho o poder dentro de mim, eu tenho a luz, eu tenho uma essência divina dentro de mim, ele está todo dentro de mim. Então, como é que eu vou ficar me identificando com limitações? Não, está tudo aqui. Eu tenho todo o poder, toda a força, tudo está dentro de mim. Minha mente, sou completamente livre. Agora me transporto para um novo espaço de consciência, onde me vejo de maneira totalmente diferente. Estou decidido a criar novos pensamentos e novos sentimentos sobre mim mesmo e sobre minha vida. Comecem a criar esses novos sentimentos, novos pensamentos de vocês mesmos, tudo para o lado saudável, tudo para força, tudo para confiança, tudo para uma ótima saúde, para bem-estar. Comecem a fazer isso eficazmente, assim, ó, repetidamente. Crenças é por repetição. Então, vamos mudar. Vamos tirar essas que estão ali dentro, que ficaram impregnadas, vamos tirar elas fora e vamos botar no lugar delas para a gente não sentir a falta daquilo, para não doer as crenças boas, os pensamentos bons, as coisas novas, a nova força, a nova confiança, tá? Meu novo modo de pensar, sentir e agir torna-se uma nova experiência. E é isso mesmo, é uma nova experiência que vocês têm que experienciar, tá? Dizendo, é bem assim mesmo, tá? É uma nova experiência, é uma expansão da consciência, é uma abertura, quando começam a se abrir para o universo, sabe? Vocês abrem o campo de vocês, o campo de energia, e aí o universo começa a mandar um monte de coisa sendo, né, próximo, parecido com aquilo que vocês estão enviando para lá, volta para nós. O que nós mandarmos de bom, volta muito melhor. O que nós mandarmos de ruim, volta muito pior. Então, pense nisso. É a lei do retorno, ela existe e está aí comprovadamente para qualquer um ver e saber. O que eu mando para o universo de bom, retorna para mim 1000 vezes melhor. O que eu mando de ruim, retorna para mim 1000 vezes pior. Então, muito cuidado com o que está sendo enviado ao universo. Tá? Eu agora sei e afirmo que sou uno com o poder de prosperidade do universo. Uno com o poder de prosperidade, eu sou um só com a divindade, com Deus. Assim prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço vida, uma boa vida. Mereço amor, abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegrias e felicidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo o que é bom e saudável. E sei que o universo pode me proporcionar tudo isso. E pode, e isso é real, isso está comprovado que o universo tem abundância e que ele pode trazer tudo aquilo que a gente quiser, quando a gente passar a sentir com a alma o desejo das coisas boas, quando a gente tiver com essa confiança, com essa força dentro da gente, quando a gente se voltou para dentro, se conheceu, se transformou, o universo vai começar a mandar um monte de coisa. Ele manda. As portas começam a se abrir assim do nada. É impressionante o que vai acontecendo no caminho da gente. É uma coisa extraordinária quando a gente começa com essa mudança, o que a gente transforma as pessoas que estão na nossa volta e a transformação que começa a acontecer na vida da gente. As coisas vêm e vêm assim, sem do nada tu conhece uma pessoa que trouxe uma coisa que tu precisava muito, sabe? Ou daqui um pouco tu conhece uma pessoa que tu vai, nossa, te identificar com ela muito, vocês vão começar a fazer um trabalho super legal juntos. O universo traz, tá? Isso é certo. Tá? O universo está mais do que disposto a manifestar minhas novas crenças. Aceito essa vida abundante com alegria, e não com peso, com prazer e gratidão, pois sou merecedor disso, sou merecedor de tudo isso. Eu aceito, sei que ela é verdadeira, pois tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tenho uma parte da consciência divina dentro do meu ser e, portanto, sou capaz de tudo aquilo que eu quiser para a minha vida.
Sou merecedor do que há de mais divino no universo, porque sou um com o divino. Sou um com Deus. E Deus só quer o nosso bem, só quer que a gente esteja feliz, que a gente viva em abundância, que a gente viva em harmonia uns com os outros, que a gente viva no respeito, que a gente viva no equilíbrio. É só isso que Ele quer. Ele quer a nossa felicidade, a nossa paz de espírito, a nossa saúde. E a gente tem todo esse poder dentro da gente da transformação. E a gente tem que começar num ponto, tá? A gente tem que começar em alguma coisa. Então, acho que começando a descobrir quais são as crenças que estão me atrapalhando, sabe? Começarem a analisar a partir daqui, de algumas perguntas que foram feitas, de algumas coisas, começar a analisar quais as crenças que estão atrapalhando, fazer troca, tirar essas e começar a botar as crenças positivas, as coisas boas mesmo, acreditar na força, na confiança, no equilíbrio. No momento que vocês começarem a fazer isso, é fácil de fazer isso? Não é. Nada fácil. Nada fácil. De jeito nenhum. A gente tem todas essas coisas impregnadas em nós desde que nascemos. Então, são muitos anos. Muitas coisas vêm de muito tempo. Tá? Então, não é fácil, realmente não é mesmo. A gente conseguir se liberar de tudo isso. Mas se a gente quiser, de verdade, com o coração, com a alma, com a fé, acreditando, a gente consegue. Só que vai ter que ter persistência. Persistência, disciplina. Se não tiver persistência e disciplina, não adianta nada. E assim, a gente. Tem 3 coisas que eu sempre digo que é muito importante. É a transformação. Tudo tem que caminhar junto, essas transformações para melhor. É a questão da nossa saúde física, que é muito importante, a nossa mente e o nosso espírito. Essas 3 coisas têm que estarem juntas nesse desenvolvimento todo. Não adianta eu fazer só a parte mental, espiritual, mas a minha saúde ser uma porcaria, eu não vou poder usar nada, daí eu não vou poder usufruir disso porque eu não cuido da minha saúde. Não pratico um exercício físico, não como direito como tem que ser, sabe? Só relato um monte de coisa dentro da saúde. Então, isso é uma questão que tem que andar junto com todos essas novas coisas, esses novos pensamentos, esses novos desejos, sabe, que vão ser feita essa troca, tá? Daquilo que não é bom pelo que é bom, tá? E assim, ó, eu deixei os exercícios, né, com vocês que já estão no nosso grupo, e naqueles exercícios ali eles falam, são muito legais. Um deles é um exercício que eu fiz, que é o check-up de minha vida, que é um exercício que eu uso uma das minhas ferramentas do meu processo de coach, tá? E que eu estou dando de presente para vocês, e que é muito legal, porque ali vai atingir todas as áreas da vida de vocês. Então, vocês vão responder aquelas perguntas ali, não é perguntas, vocês vão ver, é assim, ó, qual é o grau de satisfação que você está com cada uma dessas áreas de sua vida. Quanto de energia você dispensa para cada uma delas. Aí vai ter um gráficozinho onde tem de 1 a 10, e vocês vão marcar aqui nesse número em que grau vocês acham que está. Então, menos de 5 é pouca energia que vocês estão colocando nessa questão, e de 5 para cima é muita energia. Então, a primeira questão é assim, ó, com minha família de origem, pai, mãe, irmãos, avós, como está sendo a minha, como eu estou dispensando energia para essa área da minha vida? Como está sendo isso? É muito pouco? Como é que está? Está no equilíbrio? Tá? Com minha criança interior. Eu lido bem com a minha criança interior, eu nem sei se ela existe. Nem sabia que existia uma criança interior. Então, são algumas das perguntas com meus filhos, com meus amigos, com meu companheiro, minha companheira, com minha sexualidade, tá? Eu como adulto. Então, está tudo ali explicadinho no exercício. É um exercício muito bacana de ser feito, porque ali ele vai te abrir muitos campos e vai
Tu vai perceber aonde tu está deixando de atuar como deveria ou aonde tu está atuando demais que tu não precisaria estar, tá? Lá no final tem uma pergunta assim, ó, em que áreas você acha que se der uma atenção maior vai alavancar a sua vida? Ou vai alavancar as demais áreas que estão com problema, tá? Então, é algo que vocês vão se perguntar e vão tentar. E daí tem, na próxima questão, que decisão tomaria agora, no instante que vocês vão estar fazendo esse exercício, para dar início a essa mudança. Aí vocês vão começar a tomar as decisões e fazer, tá? Porque o importante não é a questão de tu só ficar escutando aqui o que eu falei, vai lá, faz o exercício, na hora, se empolga, a semana que vem já foi tudo pro beleléu. Aí nunca vai mudar nada, aí a tua vida nunca vai sair do lugar, vai ficar na tua zona de conforto, e vai ficar na tua vida mediana, e vai ficar o resto da vida assim. Então, se tu quer mesmo modificar alguma coisa na tua vida, tem que ser com persistência e disciplina, senão não acontece. E o querer. E o querer lá do fundo da alma. Não, eu agora eu quero a mudança na minha vida. Eu quero que a minha vida se transforme. Eu quero que ela fique como eu sei que eu mereço e como eu sei que Deus quer que ela seja. E eu vou fazer de tudo para isso. Então, vai ter que ter persistência, muita persistência, mudanças de hábito, às vezes até afastamento de pessoas. Porque às vezes nós temos pessoas muito tóxicas do nosso lado. Então, a gente, se puder se afastar melhor, são pessoas que não têm como se afastar, criar escudos, tá? Criar escudos para não deixar aquelas palavras negativas ou coisas que não são necessárias serem ditas vir para ti e ficar impregnando o teu pensamento, ficar fofoqueando dos outros, ficar falando da vizinha, ficar falando mal de não sei quem, ficar se queixando a vida inteira do chefe, do patrão, ficar se queixando do marido, ficar não sei o quê, mas estão sempre naquela roda viva e não fazem nada para sair, mas se queixam o tempo todo. E daí ainda puxam para trás e puxam para baixo as pessoas que estão na volta. Então, procure se afastar dessas pessoas, tá? Se não puderem, criem escudos. Escute, entrou aqui, saiu tudo aqui, ó. Não ficou aqui. Não dê conversa a isso. Não espiche nisso, porque a pessoa aos poucos vai se dar conta e daqui a pouco ela própria vai começar até a parar de fazer isso. Vocês vão estar ajudando essa pessoa, inclusive, né? Se não ficarem dando trela a essas coisas, tá? Isso vão fazer bem. E quando a gente começa com uma transformação com a gente, quando a gente se transforma, a gente começa a atingir todas as pessoas que estão na volta. Que as pessoas começam a perceber as nossas diferenças e começam a se espelhar na gente, porque a gente é espelho uns dos outros. Tá? Então, as pessoas mais próximas começam a se espelhar na gente e elas também começam a buscar e a querer mudanças. Então, a gente tem esse poder ainda de fazer a nossa transformação e automaticamente, sem a gente fazer esforços nenhum, tu começa a ajudar os que estão na volta, porque eles também vão querer se transformar. Tá? Então, a nossa aula era isso. Aqui no final eu só tenho a bibliografia e bem na última folha eu tenho os meus contatos, né? Para quem quiser me seguir no Instagram ou alguma coisa, né? Assim. E eu estou aí, né? À disposição para o que vocês precisarem, né? De mim. Eu vou estar sempre aqui. Pode me procurar, pode, se quiserem me perguntar coisas no particular, me pergunte, por favor, não deixem de fazer. Se vocês têm vontade, se vocês têm, não se sintam envergonhados ou achar que eu vou achar que eu vou pensar alguma coisa, eu não vou pensar coisa nenhuma, porque a gente não tem que pensar e nem que ficar julgando ninguém, tá? A gente é o que é, cada um tem um momento, daqui um pouco um está num momento um pouco mais adiantado, um outro está num momento um pouco mais para trás, mas isso não é o certo, não é o errado. Isso não existe, tá? Essa questão do certo e errado. São momentos que cada um tem e tem um momento certo para a gente querer fazer alguma coisa, alguma mudança. E se vocês acham que esse é o momento, façam. Façam porque vocês realmente não
vão se arrepender. Porque é muito bom, gente. É muito bom. Isso eu falo por mim. Como é bom a gente se sentir nessa vida uma pertencente a esse mundo, às famílias da gente, sabe? Que a gente tem que se sentir pertencente aos nossos, às nossas famílias, ao nosso local de trabalho. Façam o que vocês gostem, não trabalhem só por dinheiro, não vão trabalhar em uma coisa que vocês odeiem, mas pelo dinheiro, sabe? Se organizem, claro que muitas vezes vocês não vão poder simplesmente sair largando as coisas de jeito nenhum, daí seria uma irresponsabilidade. Se organizem de alguma maneira para poder trocar isso tudo, sabe? Para irem mudando lentamente, vão se organizando, vão mudando a maneira de ser, vão acreditando que no momento que a gente passa a acreditar na gente, que a gente confia na gente, que a gente tem essa fé assim no todo, no poder, no divino, em Deus, os campos vão se abrindo, as coisas vão se abrindo, vão vindo as coisas. Muitas vezes eu não preciso nem ir atrás e procurar. Só o fato de eu me organizar na questão de eu querer que se transforme, quando eu vejo as coisas estão vindo a mim. Isso é imã, é automático, é espelho. Tudo que vocês estão sentindo, que está sendo espelhado na frente de vocês. Acreditem, porque isso é verdadeiro. Tá? Passem a ler um pouco, vão meditar um pouco. A meditação é uma coisa muito simples de ser feita e é algo que te dá uma transformação interior, assim, e uma força, uma confiança impressionante, impressionante. Sabe? Comece um pouquinho, 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos, sabe? Mas comecem, tem que começar, porque se a gente não começa de alguma coisa, mesmo sendo pouquinha, a gente nunca vai fazer a transformação. Tá? Tem que começar. Comece aos pouquinhos, não criem expectativas muito grandes para não se frustrarem se não conseguir chegar lá, mas comecem alguma coisa, comecem mudando os pensamentos, comecem não ouvindo coisas desnecessárias, sabe? Comecem a ouvir coisas boas que vão trazer alguma coisa de bom para vocês, não só coisas que não vão te levar a nada, que bem pelo contrário ainda te botam para baixo. Comecem a exterminar realmente essas coisas da vida de vocês, tá? Meu maior desejo é que todo mundo fique bem, todo mundo, nós merecemos isso. É o mundo que a gente merece viver. Todo mundo próspero, todo mundo com abundância em tudo, com saúde, com felicidade, em harmonia uns com os outros, com a família, com os amigos, com o trabalho, com os vizinhos, com todo mundo. Tá? É isso que nós merecemos. E é esse o meu desejo para todos nós, tá? Que vocês tenham todas as bênçãos deste universo nesse momento. E espero ter contribuído de alguma forma, sabe, que vocês tenham, a partir daqui, possa ter despertado alguma coisa e que realmente comece uma transformação, tá? Beijo a todo mundo.